Oi, amigas! Se você ainda não me conhece e caiu nesse vídeo de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou Bibi e, assim, eu crio muito mais conteúdos na outra rede, aquela dos vídeos curtos. Mas, de agora em diante, você vai me ver muito mais por aqui. Então, vamos pro vídeo. O título é mudar, ter um glow up até o final do ano. Mas a intenção real é, tipo assim, mudar de vida até o final do ano. E eu falo isso mesmo sabendo que não é possível mudar de vida em menos de 3 meses, certo? Ou até seja possível, dependendo da quantidade de mudanças que você quer operar na sua vida. Mas vamos lá, como chegamos nessa situação? O que eu quero mudar? Por que eu quero mudar? O que aconteceu, Gabriela? Me conte. Eu vou contar a parte resumida e depois eu vou contar a parte longa. A parte resumida é que eu tinha planejado que em 2025 eu ia terminar o ano namorando com uma pessoa que provavelmente eu iria me casar. Isso não aconteceu. Já que não aconteceu, agora eu quero ter um glow up até o final do ano. Gente, não tem coisa mais difícil do que gravar olhando pra cá, sendo que eu quero gravar olhando pra cá. Mas enfim, vamos fazer isso acontecer. Agora, o real motivo. Então, eu acho que desde que eu me entendo por gente, todo ano, eu fico nessa de vamos escrever as metas, vamos fazer tudo bem direitinho, tudo que eu quero fazer, dividir a minha vida por áreas e tudo mais. Tudo ano eu faço isso. E eu digo uma coisa, eu sou ótima em fazer isso, essa parte de pegar, colocar no papel, escrever as metas, dividir tal coisa, eu vou fazer de uma forma, essa outra coisa eu vou fazer dessa outra forma. Eu sou ótima nisso. Essa organização do papel, eu sou professional. Mas é aquela coisa que eu sempre acordava quando já era dia 20 e pouco lá de dezembro, e aí eu me dava conta, caramba, tá chegando o ano, eu já sei que, por exemplo, para o ano novo, pro Natal, não teremos um glow up e aceitamos isso. Então agora eu vou fazer uma lista, assim, irreal, que eu não vou colocar em prática nem por uma semana completa. E eu vou aproveitar esse resto de ano, esses últimos, sei lá, 15 dias, 20 dias, e vou meter o pé na jaca. Eu vou dormir tarde todos os dias, acordar super tarde, não vou fazer nenhuma dieta, vou gastar todo o meu dinheiro pedindo iFood e comprando porcaria. E aí, quando chega janeiro, que é aquela época que tem muita festa, e é verão, é praia, é não sei o quê, você não vai colocar isso em prática. Você é essa pessoa aqui. Não vai colocar em prática, porque você já tá acostumada ali, naquela época de dezembro que você não fez nada. Janeiro já é um ano, já é um mês, quer dizer, muito mais preguiçoso. Então, tipo assim, se em dezembro, em novembro, em outubro, você não fez nada, janeiro é mais difícil de você fazer. Fiz anotações e fiz um plano que, assim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu vou te dizer o porquê. Mas voltando a esses planos que eu fazia todo dezembro e chutava o balde todo e deixava pra colocar em prática só em janeiro, esse ano eu pensei assim, eu vou começar antes. E eu digo mais, eu ainda tô atrasada, porque eu quis fazer esse plano acontecer um mês e meio, 2 meses atrás, mais ou menos. Eu tive toda essa ideia, ficou na minha cabeça. Eu passava o dia no trabalho, ouvindo meus podcasts e trabalhando lá e pensando, não, hoje quando eu chegar em casa eu vou pegar um caderno, vou escrever tudo que eu quero fazer, vou gravar um vídeo pro YouTube, vou deixar registrado publicamente o que eu vou fazer, vou começar a compartilhar os diários e vai dar certo. E o que é que eu fiz? Eu não fiz. Então, um dia eu fiz. Entendeu? Chegou um dia que eu fiz. Eu queria ter anotado qual foi o dia que eu escrevi, porque na verdade eu passei 2 a 3 dias escrevendo tudo. Então eu não sei exatamente quando foi que eu fiz, mas eu sei que eu terminei de escrever tudo antes de ontem. Então esse ano eu simplesmente decidi que as coisas iam começar a acontecer antes do ano acabar. Então eu sei que eu coloquei um título bem chamativo e eu espero muito conquistar muitas coisas, mas eu tô fazendo isso com a intenção de que eu crie esses hábitos. Que tudo que eu quero que aconteça e que para as coisas acontecerem eu preciso ter novos hábitos, eu quero em final de dezembro, janeiro, ter esses hábitos. Então, eu posso até não ter conquistado, por exemplo, o corpo que eu quero, ou, sei lá, a pele que eu quero, a unha que eu quero, mas eu vou estar já tendo o hábito para chegar lá. Outro ponto que eu preciso muito levar em consideração, e eu preciso reconhecer isso, e fazer essas anotações foram muito importantes para reconhecer isso, é todas as conquistas que eu tive esse ano. Porque, assim, apesar de eu priorizar muito certas metas específicas, por exemplo, eu tenho, sei lá, 15 metas para eu ter em um ano.
Mas tem 2 a 3 que ficam ali, ó, na minha cabeça o tempo todo. Eu posso conquistar todas as outras, mas aquelas 3 ficam ali na minha cabeça me martirizando. Então, assim, eu precisei fazer essa reflexão, sentar, pensar, analisar, anotar todas as coisas que eu conquistei, todas as coisas que até nem eram metas minhas, mas aconteceram. Porque a gente sabe que algumas coisas que a gente nem imagina que a gente precisava acontecem justamente porque a gente precisava e às vezes são as melhores coisas que poderiam ter acontecido nas nossas vidas. Então, assim, pra mim foi muito importante fazer antes de qualquer coisa, de pensar em pedir, de desejar, de almejar qualquer coisa, reconhecer tudo que aconteceu de bom esse ano. E como eu falei pra vocês que 1 mês e meio, 2 meses atrás foi quando eu pensei em fazer isso que eu estou fazendo agora, mas eu não cheguei a colocar em prática, a fazer acontecer, foi tudo por causa de 2 vídeos. Um foi o primeiro, foi o mais que ficou assim na minha cabeça. Eu não sei se vocês conhecem, é Mel Robbins. Ela é uma autora, ela é americana, norte-americana, e ela tem um podcast e eu assisto todos pelo YouTube. Eu comecei a assistir, na verdade, a escutar pelo Spotify, mas depois eu vi que ela tinha um YouTube e eu comecei a maratonar todos os vídeos dessa mulher. E tem um vídeo dela que é How to Change Your Life in 6 Months. Eu vou colocar a fotozinha aqui. Eu sempre fazia uma fila de vídeos. E esse foi um dos vídeos aleatórios da fila. Eu nem sequer leio o título dos vídeos dela. Eu só vou colocando. Algum outro ali me chama a atenção e aí, às vezes eu volto lá e favorito. Porque eu confesso que no trabalho eu não escuto com muita atenção. Eu tô focada no trabalho. O vídeo é mais pra me distrair do barulho do trabalho. Eu vi esse vídeo a primeira vez. Faltavam mais de 6 meses pra o ano de 2025 acabar. Ficou ele na minha cabeça. Eu lembro que eu salvei ele no Assistir Mais Tarde. E um tempo depois, eu reassisti o vídeo, que foi nesses 2 meses atrás, quando eu decidi que, tipo assim, não, eu vou fazer acontecer. Óbvio, como eu sou uma pessoa que gosta de me martirizar um pouco, eu lembro que eu assisti o vídeo novamente, né, quando eu vi pela segunda vez, e eu fiquei, caramba, já passou. Eu já perdi meu tempo, porque já passaram os 6 meses que faltava para o ano de 2025 acabar. Agora já só faltam, tipo, sei lá, 4 meses, 5 meses. E depois eu me liguei que, tipo assim, não tem nada a ver. Eu preciso seguir uma receita de bolo ali que uma pessoa colocou no vídeo na internet. Eu assisti o vídeo novo, fiz algumas anotações de algumas coisas que eu achei que seriam úteis, outras eu achei que não seriam tanto. O segundo vídeo que eu vi foi já quando eu já tinha um plano, graças a Mel Robbins, e aí eu fiquei buscando vídeos desse conteúdo. Foi da Samia, que é 180 dias criando a vida dos sonhos, eu acho. Eu também vou colocar aqui a imagem do vídeo. Foram esses 2 vídeos, assim, os mais que eu assisti mais de uma vez. Muito mais do que uma vez. Tipo assim, mais de 5 vezes, que eu sou um pouco obcecada. E assim, eu me identifiquei muito com essa menina, com Samia. E depois eu vi alguns vídeos dela no TikTok, no Instagram também. Eu fiquei, assim, absorvendo aquilo ali, principalmente dela, por ser uma realidade muito mais parecida com a minha. Questão, assim, de insatisfação, idade, etc. E também eu assisti 1000 outros vídeos. Fui pegando dicas, coisas que eu achava legal, que pensei, caramba, isso aqui vai me ajudar a minha rotina da academia. Isso aqui vai ajudar com a minha alimentação. Isso aqui vai ajudar com o meu sono. E fui anotando tudo, fazendo uma grande lista e vendo o que é que vai dar certo, o que é que não vai dar certo. E óbvio que tudo isso adaptando à minha realidade, né? E depois de ver tudo isso, de fazer pequenas anotações, sem muito nexo, eu só ia anotando as coisas. Eu fui pra, tipo assim, tá, vamos fazer um passo a passo, que eu vou criar aqui agora na minha cabeça, pegando essas dicas. E aí o primeiro passo que eu fiz foi anotar e, tipo assim, ter uma noção da situação que eu me encontro hoje. Você quer ter um glow up de quê? Você quer ter um glow up só da sua aparência? Então, como é a sua aparência hoje? Como é que você está hoje? E nessa questão, nesse primeiro passo, é muito importante a gente não se, tipo assim, não se atacar, não se colocar pra baixo. Seja realista, mas também não fique se vingando de você mesma por às vezes ter se colocado em certas situações, porque eu reconheço, entendo que muitas coisas eu me coloquei em situações e tá tudo bem, tá normal. Eu fiz um texto de tipo assim, como é a minha vida hoje? E aí eu falei sobre mim, sobre a minha aparência, sobre o meu trabalho, a função que eu faço no meu trabalho, sobre os meus amigos, sobre os lugares que eu frequento, a minha rotina. Não fiz ela muito rápido, demorei a fazer, eu comecei a escrever, e aí depois eu lembrava de alguma coisa, ia lá e colocava. E aí, com a minha lista feita,
vamos para o segundo passo, certo? Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo com a ideia de que nós, amigas, vamos fazer esse desafio juntas. Então, eu estou entendendo que você está fazendo os passos. Eu não estou dizendo que você precisa fazer os passos. Eu acho que você vai adaptar, ou às vezes você só vai me acompanhar mesmo. E tá tudo bem. Fico muito feliz que você esteja aqui. Mas, digamos que você está fazendo o passo a passo junto comigo. Agora que você fez a sua lista, nós vamos para o segundo passo. Nesse segundo passo, aquela coisa lá, bem óbvia, que a gente já viu em muitos vídeos relacionados a esse, que é pegar a sua vida e dividir nas áreas da sua vida. No meu caso, eu não dividi a minha vida inteira, porque isso é algo muito pontual. Porque, por exemplo, eu não coloquei o setor aqui trabalho, porque eu tô satisfeita com o meu trabalho. Não vamos trabalhar nisso no momento. E em um outro vídeo eu posso falar mais sobre isso. Mas por enquanto eu peguei as áreas da minha vida que eu pretendo focar agora, até o final do ano, que são aquelas coisas que sempre me incomodaram mais. Todos esses anos que eu fazia os projetos para o ano novo ser uma nova pessoa. Essas são as categorias que eu sempre ficava encucando ali por muito tempo. Então é nisso que a gente vai focar até 29, 30, 31 de dezembro de 2025. Estou aqui com o meu caderninho de anotações e as minhas áreas foram fitness, corpo, fitness, porque eu não coloquei corpo porque, assim, envolve outras coisas. Mas, assim, eu vou ser bem sincera, a aparência é uma das coisas que mais me pega. Então, por isso, inicialmente eu coloquei corpo, depois eu coloquei um tracinho e coloquei fitness. A segunda área é cabelo, a terceira área é pele e a quarta e última área é pessoal, que é uma área bem geralzona, mas é realmente pessoal, não tem outro nome pra colocar. Depois de ter separado as áreas que eu quero trabalhar em mim até o final desse ano, vamos para o terceiro passo, que é, a gente vai pegar cada uma dessas áreas. Você pode pegar um caderno, nas notas do celular, no computador. Você vai escrever todas essas áreas e do lado de cada uma dessas áreas você vai colocar tudo que você quer conquistar, que faz parte ali daquela área, até dezembro de 2025. Vou dizer alguns exemplos aqui das coisas que eu coloquei. Pele. Eu quero ter uma pele com efeito glass skin. Eu sempre achei belíssimo aprender a usar protetor solar e coloquei também skincare. Apesar de que, tipo assim, o protetor solar faz parte do skincare, mas realmente é algo que eu tenho dificuldade de usar. Eu não uso protetor solar. Eu não saio muito no sol também. Então, assim, quando eu vou pra praia, eu fico extremamente queimada, porque eu não tenho o costume de usar protetor solar. Aí, corpo, fitness, né? Eu coloquei que eu queria emagrecer finalmente. Eu coloquei desse jeito, quero emagrecer finalmente. Porque, assim, sabe a pessoa, anos tentando emagrecer. E aí, tipo assim, emagrece um pouco, engorda outro pouco ali, depois emagrece mais, depois engorda metade. Eu quero parar com isso, eu quero emagrecer de vez. E aí eu não coloquei nenhum número porque eu fiquei pensando sobre. Eu acho que eu vou colocar um número aleatório, porque eu nem sei, assim, tipo, qual é o peso que você quer chegar? Eu não sei. Eu sei que eu tenho muito peso para perder, mas eu vou criar um valor que eu acho que eu consigo até dezembro, né? Porque também tem isso. Eu também não quero colocar uma coisa absurda e me frustrar. Eu também falei de alimentação, esportes que eu quero começar a praticar. E você vai basicamente fazendo isso. Você vai pegar a lista. Cada área, você vai dizer as coisas que você quer fazer, coisas que você quer estar fazendo ou quer conquistar. Eu tô achando engraçado aqui que eu acho que algumas coisas já mudaram, por incrível que pareça. É que eu coloquei na lista que eu quero gostar de ir pra academia. Mas gostar, assim, é aquela pessoa que não consegue não ir pra academia. E tá, seria mentira se eu dissesse agora, tipo assim, não, se eu faltar à academia amanhã, eu vou ficar super pra baixo. Mas eu tô gostando da academia, eu fico pensando na academia. Eu tava hoje pensando que às vezes meu personal faz um exercício de, acho que é de mobilidade, sei lá, usando um elástico. E aí eu pensei, tipo assim, caramba, eu podia ganhar tempo e eu podia fazer essa mobilidade aqui em casa. E eu pensei em comprar o elástico, eu tô pensando em roupas de academia. Então, assim, eu acho que eu tô começando a criar um apego ali com a tal da academia. Eu também falei sobre dieta, sobre comer emocional, que isso é uma coisa que me pega muito e é uma coisa muito importante. Aí, para pessoal, acho que é o que tem mais coisas, que eu coloquei ler mais, estudar outro idioma. Gente, eu sou louca pra aprender a falar francês, porque eu aprendi a falar inglês sozinha, não diria que do zero, porque eu tive aquela base da escola. Eu fiz um intercâmbio e eu fiz 3 meses de inglês sozinha em casa.
antes de fazer a minha entrevista para eles avaliarem meu inglês. E eu tive o nível mais alto de inglês. Eu tava conseguindo ler livros e assistir série e filme sem legenda, sem nada. Eu consegui ver na prática que eu consigo aprender uma língua se eu quiser. E eu basicamente coloquei isso na cabeça desde então. Vai acontecer, tá? Eu estarei falando francês. Gente, eu vou me comprometer, porque eu vou fazer um vídeo um dia. Não diria que vai ser depois de um ano novo, porque eu acho que 3 meses é pouco tempo pra aprender uma língua totalmente do zero. Eu não sei se francês é uma língua tão fácil assim, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo, me cobrem, falando em francês aqui. Um vídeo curto falando em francês, falando fatos sobre mim em francês. Pronto. Tá gravado, vocês vão me cobrar. Aí eu vou me cobrar também. Coloquei aqui também ser organizada. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me pega. Eu acho que as duas coisas que mais me pega é o emagrecer e o ser organizada. Gente, ser organizada é um dos meus maiores calos. No caso, ser desorganizada é um dos meus maiores calos. Uma coisa que é algo que eu acho que já está encaminhado, digamos assim, que eu coloquei aqui na lista, é ter hobbies que me tiram das telas. Eu sou muito viciada em celular. Eu sou tão apegada no celular, mas mesmo assim eu consigo esquecer ele em casa. Isso já aconteceu várias vezes. E eu fico no trabalho abrindo a minha gaveta, porque é onde eu deixo o celular, procurando o celular. Assim, várias vezes, mesmo sabendo que ele não tá lá. Outra coisa que eu coloquei aqui no pessoal é falar menos e ter menos impulsividade. Eu coloquei eles juntos porque eu acho que estão um pouco ligados, mas ao mesmo tempo não. Mas, de qualquer forma, já é o que eu trabalho em mim, falar menos. Eu tentei fazer, tipo, um diário e escrever todos os dias, mas eu não coloquei pra frente. Às vezes eu pulava um dia, até que eu parei 100%, mas eu quero voltar com isso. Já tô até adiantando um hábito que eu vou querer fazer, que é escrever um diário. Eu acho que isso ajuda muito a você falar menos, principalmente se você é uma pessoa tagarela, assim como eu. E eu não só sou uma pessoa tagarela, eu sou uma pessoa que faz amizade muito fácil e muito extrovertida. Eu saio para um canto, acabei de conhecer uma pessoa, eu já falo ali minha vida praticamente inteira. Eu sei que muita gente é assim, muita gente vai se identificar. E é legal a gente ser extrovertida, a gente fazer amizade fácil, fazer amizade rápido. Mas é importante a gente se proteger da nossa intimidade, entendeu? Não tá se expondo tanto para todo mundo. E tem coisa que não precisa expor para ninguém. E o da impulsividade eu coloquei juntos, apesar de serem coisas diferentes, porque assim, a minha impulsividade, apesar de que eu acho que falar muito o que não precisa é uma impulsividade, né? Eu acho que é mais assim com ações. Então, assim, eu tomo decisões e atitudes assim, tipo, meio que não tem volta, muito sem pensar. Basicamente compras. Compras. Às vezes eu decido ir para um lugar, compro o ingresso e aí imediatamente eu vejo que foi uma impulsividade. Que eu iria escrever, por exemplo, tudo que vier na minha cabeça que eu quero fazer, ou de comprar, ou de, sei lá, coisas que eu quero fazer, eu fizesse uma lista no meu celular e depois eu analisasse aquilo e pensasse, não, isso aqui nada a ver, nem quero isso. Eu também não fazer no dia seguinte, sabe? Dar uma esperada. Se você teve uma ideia, segura ela ali por um mês pra ver se é realmente isso que você quer, né? Porque às vezes tem coisas, gente. Eu tô aqui com 7 tatuagens tentando remover, então, né? Eu preciso ser menos impossível. Eu pulei o item cabelo. Não foi por acaso, é porque eu tava muito ansiosa pra falar do item pessoal. Mas falando em cabelo, tem muitas coisas que eu quero em cabelo, assim. Se você for ver a minha outra plataforma, eu acho que a maioria dos meus vídeos, pelo menos a maioria dos meus vídeos mais viralizados, são sobre cabelo. As pessoas gostam quando eu falo de cabelo. Eu gosto de falar de cabelo. Eu sou obcecada em cuidar do meu cabelo. Eu tive outra fase, assim, que eu cuidava muito do meu cabelo, mas foi algo muito pontual, porque eu tava loura, meu cabelo estragou muito. Depois que meu cabelo ficou bem cuidado, eu voltei a não fazer mais nada e meter chapinha e babyliss pra cima. E aí estamos nessa fase de novo. Só que agora, de fato, eu quero ter uma rotina de cuidados com o cabelo e isso virar um hábito. Usar hidratação, usar óleo, cortar o cabelo, enfim, vamos falar mais sobre isso. Mas a minha meta é, basicamente, meu cabelo já tá com aparência de bem saudável, comparado com o que ele tava no início do ano. Eu quero que ele cresça muito, porque eu tinha cortado ele, eu diria que aqui. E eu quero que ele cresça. Hoje ele está nessa altura, aqui ó, a altura do peito. Eu quero que ele cresça muito. Eu sei que não tem como eu fazer meu cabelo crescer mais rápido. Eu não acredito que isso existe. Mas eu acho que tem como você manter o crescimento
normal e saudável do seu cabelo. Eu também quero deixar meu cabelo bem cheio, bem brilhoso, sem frizz. Já melhorou muito o meu frizz. Gente, o meu frizz tava surreal. E eu tava com as pontas muito feias também. Então, muitas coisas já melhoraram, muitas coisas meio que já estão encaminhadas. Mas eu quero continuar ali no projeto pra eu não começar a, tipo assim, focar super na academia, focar em outras coisas e deixar o cabelo pra lá. Porque eu já tô no caminho, então vamos continuar, que tá dando certo. Tá, amiga, depois que você anotou tudo o que você quer com muita calma, não anota assim e já vai. Dá um tempo, anota, fica lendo, relendo, pensando. Agora, o quarto e último passo, você vai se perguntar: o que é que eu preciso fazer pra fazer conquistar todas essas coisas? Então, por exemplo, eu quero emagrecer de vez. O que é que eu preciso fazer pra emagrecer de vez? Você vai se perguntar, você vai transformar todas aquelas coisas, eu quero, eu preciso, eu nananã, em eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então você vai transformar tudo aquilo que você quer em ações que você precisa fazer para chegar lá. Eu esbocei os meus inicialmente em frases e depois eu transformei isso nas minhas regras do Glow Up. E basicamente essas minhas regras do Glow Up é a lista de afazeres que eu vou ter para conquistar essas coisas. Então, pode ser uma coisa um pouco exagerada. Eu não acho que é, mas pode ser que você ache e tá tudo bem. Você vai fazer a sua lista de acordo com as coisas que você quer. Skincare todo dia, de manhã e de noite. Não sair de casa sem protetor solar, apesar de ser uma coisa óbvia, tá dentro do skincare. Como eu falei antes, eu preciso colocar porque eu sempre esqueço. Treinar, no meu caso, musculação, 5 vezes por semana. Eu não falei tanto sobre essa questão da academia e da musculação, mas há uns 3 meses atrás, eu não treinava nada quando eu ia pra academia, eu ficava só na bicicleta ou na esteira. Mas aí contratei um personal inicialmente para 3 dias, depois eu vi que tava dando muito certo e aumentei para 5 dias e eu tô indo a 5 dias, eu acho que fazem 2 semanas só, então estamos no processo no início, mas assim, já estou acostumada. Já estava indo pra academia 3 vezes e agora eu vou ficar indo 5 vezes. Cardio todos os dias, incluindo sábado e domingo. Pode parecer loucura, como eu falei? Pode, mas pra mim é uma coisa ali até dezembro. Depois, obviamente, eu vou deixar uma coisa mais, entendeu? 3 vezes na semana. Vai ser um cardio de 45 minutos. E eu prefiro, até por causa do meu horário do trabalho, que seja em outro momento. Porque eu treino de manhã, eu faço a musculação de 5 horas da manhã. E aí eu posso fazer o cardio à noite. No final da tarde, eu saio do trabalho 4h30. Então dá pra ir de 5 horas pra academia. E o cardio pode ser qualquer coisa. Pode ser um esporte. Se eu, por exemplo, decidisse começar a correr. Ou cardio podia ser a corrida. Pode ser aula de spinning, que é algo que eu quero começar a fazer, inclusive. Pode ser bicicleta, esteira. Eu também marquei de fazer uma aula experimental de beach tênis. Então, se eu gostar e se eu decidir entrar no beach tênis, é 2 vezes na semana. Eu já tenho ali 2 cardios da semana. Esse aqui me pega muito, que é sem iFood. Ou seja, sem iFood até o final do ano. É difícil. Tipo assim, eu posso sair e comer com as minhas amigas. Eu posso sair e comer com os meus familiares. Mas eu pedi iFood pra eu comer em casa, sozinha, assistindo série, que sempre vai ser uma coisa bem gordurosa. E tipo assim, eu preciso juntar dinheiro. Então é ótimo isso porque eu gasto muito dinheiro com iFood. Mais do que eu deveria e mais do que eu poderia. Esses 2 próximos itens são relacionados à vida saudável, que é 4 litros de água por dia. Eu já tô no meio caminho ali, porque, assim, água pra mim era uma coisa totalmente difícil. E aí eu tenho uma garrafa de 950 ml, sabe? Aquela Paco. E eu levo pro trabalho. Tem um bebedouro, tipo, bem do lado da minha mesa. Não é um problema, não tem uma grande questão de beber água. É só me lembrar. Então, assim, eu já tenho conseguido fazer 2 garrafas e meia por dia. E eu tenho um aplicativozinho, vou começar a marcar a quantidade de água que eu bebo. Eu acho que o nome do aplicativo é Fitbit. Vou lembrar de colocar também tudo que eu estiver falando. Eu vou tentar colocar aqui e na descrição do vídeo. Próximo é seguir alguma dieta. Eu vou usar o aplicativo Fat Secret para contar as calorias. Eu lembro, eu já fiz várias dietas com nutricionista e eu lembro a quantidade de calorias
que tinha lá. Eu tinha basicamente o mesmo peso de hoje, então não é nada que seria muito diferente. Vou ir cadastrando nesse aplicativo para ir comendo as coisas que eu já sei que eu preciso comer, tentando não comer nada fora daquelas refeições ali, dos lanches, do café da manhã, almoço e jantar. Eu precisava colocar de seguir alguma dieta, apesar de que eu não acredito que eu vá fazer uma dieta. Eu vou só comer mais equilibrado, comer a quantidade certa e comer coisas mais saudáveis, porque se eu colocasse apenas comer mais saudável, isso é muito amplo pra mim, entendeu? Eu preciso de uma coisa um pouco mais regrada, sem álcool. Isso aí, meu amigo, é totalmente fácil pra mim, não tenho nenhuma dificuldade em ficar sem beber álcool. Eu acho que, inclusive, né, a fase que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com as coisas que estão acontecendo por causa do metanol, nenhum problema ficar sem álcool, até uma coisa vantajosa. Então, ficarei sem álcool ali até o ano novo. E é algo que não vai ser difícil pra mim, porque eu não sou de beber muito, eu não sou de beber toda semana. Eu bebo em momentos pontuais. Eu diria, bebo socialmente. E até às vezes eu saio e não bebo, então pra mim é tranquilo. Porém, se eu vou pra uma festa, assim, é meio complicado sem bebida. Eu acho complicado, mas eu não estou indo a festas. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento pra, tipo assim, lock in. Eu quero ficar em casa, quero focar nessas coisas. O que me preocupa um pouco, mas é bem pouco mesmo, é que tem duas festas que eu vou, uma em novembro e uma em dezembro. E assim, complicado sem beber. Uma delas é open bar, inclusive, mas vai dar certo. Aqui em cabelo vai ser seguir o método de lavagem da Abby Young. Eu não sei se vocês conhecem. Ela aparecia muito pra mim no TikTok e depois eu procurei o vídeo dela aqui do YouTube, anotei todo o vídeo dela, até comprei 2 produtos que eu não tinha pra seguir a rotina que ela faz de lavagem de cabelo. Já fiz a primeira lavagem, inclusive fiquei bem surpresa o tanto que, assim, eu já tô no terceiro dia que eu lavei o cabelo, gente. Terceiro dia. E ele não tá oleoso nem um pouco. Então, assim, talvez seja a lavagem, não sei. Mas é algo que eu vou começar a seguir. E também, assim como a questão da dieta, que é algo meio que eu não faço, não sou acostumada. Se o meu cabelo não estiver ficando bom com a lavagem dela, eu mudo o método. Mas vou ficar seguindo o método dela. Preciso, como eu falei, eu preciso seguir uma rotina e eu acho que o método dela é legal porque tem a lavagem que você vai fazer pra cada dia e tudo mais. Uma coisa aqui que eu não tenho feito, cortar o cabelo a cada 3 meses. Eu cortei meu cabelo a última vez quando eu cortei ele aqui e eu não cortei mais. E eu acho que isso foi em abril, maio, não sei. Desde então, não cortei mais o cabelo. Vou ver se eu corto agora em novembro e aí eu só corto de novo em janeiro. Eu acho. Dá um medo, quando você quer que seu cabelo cresça, dá um medo, você não quer cortar o cabelo, mas eu já passei por isso. Eu sei que quando a gente corta o cabelo, ele cresce muito mais saudável e mais cheio. Então, assim, não é exatamente cortar, é aparar as pontas, mas é o que precisa ser feito. Seguindo o próximo, ainda de cabelo, é usar protetor térmico toda vez que lava. Lavou, usa protetor térmico. Então, protetor térmico, ele é pra proteger o seu cabelo de tudo. Saiu do banho, protetor térmico. Não esquecer. Isso serve pra mim também. O próximo, 20 minutos de leitura todos os dias ou um capítulo do livro. Porque, por exemplo, eu até peguei aqui pra vocês verem, eu estou lendo esse livro, O Sol é pra Todos, e eu leio um capítulo dele. Varia muito de livro pra livro, mas certos livros é muito ruim você acabar antes de acabar o capítulo. Então, por exemplo, às vezes fez 20 minutos que você tá lendo, mas você tá na metade do capítulo. É melhor terminar no capítulo anterior ou terminar o próximo capítulo. Então, nesse caso desse livro, estarei lendo capítulo por dia, um capítulo por dia. O próximo ponto, aulas de francês 2 vezes na semana. E esse eu confesso que eu ainda não encontrei as aulas que eu vou fazer do francês. Eu sei uma plataforma, mas eu queria ver se eu acho outra, porque eu acho que ela é muito básica. Se eu não achar, eu farei ela mesmo. E aí, quando eu concluir essa plataforma, eu procuro outra coisa melhor, ou até um professor particular. Inclusive, se você souber de algum professor de francês que tenha vídeos aqui no YouTube, ou audioaulas, enfim, qualquer coisa assim que tenha conteúdo gratuito na internet, eu vou estar aceitando indicações. Próximo ponto, manter meu quarto arrumado. E aí, pra isso, eu fiquei pensando, eu escrevi e fiquei pensando como é manter o quarto arrumado. E assim, pra mim, a maior dificuldade é tirar as coisas e colocar do lugar.
E eu sei que no automático, e principalmente na minha correria, a minha manhã é um caos. Eu pensei que uma forma prática de conseguir fazer isso dar certo até virar um hábito seria toda noite dar uma geral no quarto antes de dormir. Então, por exemplo, agora está de noite, eu vou tomar banho e tudo pra dormir. Quando eu terminar esse vídeo, eu vou dar uma pequena geral no meu quarto antes de me deitar pra dormir. Na questão dos hobbies, eu até gostaria de colocar mais coisas, apesar de que eu diria que a leitura entra nessa parte do hobby, mas eu só não coloco outras coisas pra questão de hobbies, é porque, gente, olha o tanto de coisa que eu já coloquei aqui, né? Eu sei que vão ser 2 meses e alguns dias bem atarefados, e eu gosto. Eu gosto de ser atarefada. Mas como tem coisas aqui na lista que são, digamos que provisórias, por exemplo, fazer todo dia quase 1 hora de cardio, isso não é algo que eu vou manter pra sempre. É algo que depois eu vou poder ter outros hobbies. Por enquanto, eu coloquei o meu hobby favorito, que é costurar. Costurar 3 vezes por semana por 30 minutos. Costurar faz muito bem pra mim e é realmente algo que eu descanso, eu tipo relaxo, eu perco a noção do tempo, mas eu quero realmente inserir na minha rotina pra eu ir fazendo um pouquinho todo dia. Chegamos na última regra do Glow Up, que é escrever, fazer journaling todos os dias. E aí, esse eu deixei livre. E eu também não coloquei um horário, porque eu não sei se eu colocaria na manhã ou à noite. Então, pode ser que eu escreva durante o dia, pode ser que eu escreva quando eu chego do trabalho, de 5 horas da tarde, ou pode ser que eu escreva à noite. E aí, pode ser que eu escreva uma linha só, ou pode ser que eu escreva, sei lá, 2 páginas do meu caderno. Então, realmente, eu deixei livre porque é uma coisa pra me relaxar, não precisa ser uma regra. E é isso, amigas. Essas são as regras do Glow Up que eu vou começar a partir de amanhã. Eu queria muito ter começado hoje, por mais que eu já gravei o vídeo hoje, amanhã eu já poderia postar, tipo, um resumo de como foi o meu dia. Eu vou fazer um vlog. Eu não diria todos os dias, mas uns 3 por semana. Se eu conseguir todo dia eu faço, mas 3 por semana eu vou tentar fazer, mostrando um dia completo, eu cumprindo todas essas coisas e fazendo atualizações pra vocês do que eu tô conseguindo fazer, do que eu não tô conseguindo fazer. Eu quero ser totalmente transparente, porque, assim, eu quero realmente que isso seja um hábito. E eu sei que não é uma chavinha que você faz assim e de repente você começa a fazer tudo isso perfeitamente, sem falhar nenhuma vez. Estarei atualizando vocês no meu daily. No meu TikTok, eu confesso que o meu Instagram é oficial, eu ainda tenho um pouco de trava. Então, estaremos no daily, tá? E aí vai ser o próximo projeto, vai ser conseguir postar mais no meu Instagram. Mas por enquanto, estarei no daily, estarei no TikTok. Também estarei aqui atualizando sempre de tudo. Eu quero convidar vocês também pra fazer esse projeto comigo, se vocês acham que vocês precisam ou se vocês acham que vai ser bom pra vocês. Eu pedi muito que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like nesse vídeo e que vocês deixem um comentário falando o que é que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês acharam do projeto Glow Up. Se vocês gostam desse formato de vídeo, vou deixar aqui linkado todas as minhas redes sociais. E é isso, amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.